Irmãos, estava com saudade de uma reunião geral, viu? Quando eu faço umas viagens aí, umas coisas, eu já não sei mais nem o que eu contei para vocês das últimas coisas que Deus fez. Porque lá no grupo caseiro, toda semana eu os encontro e eu procuro atualizar das informações. Mas assim, a igreja toda faz tanto tempo que eu tenho tantas histórias para contar para vocês. Passaríamos uma manhã conversando sobre algumas coisas que aconteceram esses dias nessas viagens que eu andei fazendo. Em Garanhuns, em Porto da Folha, em Miguel Calmon. São muitas coisas que Deus está fazendo aí afora, que o Senhor tem derramado da graça dele. E eu estava com muita saudade do encontro geral e muita saudade de estar aqui à frente e ter essa visão aqui. É tão bom ver vocês. Eu os amo tanto. E para mim, assim, é como se eu andasse afora, mas aqui é meu lugar, né? Então quando eu estou aqui, eu estou em casa. Estou vendo meus irmãos e alegre pela perseverança de cada um de vocês. Sentindo a falta de alguns por doença, por enfermidades, outros por algum compromisso com a família. Mas é uma alegria nessa manhã poder retornar aqui e poder dividir com vocês um pouco do que Deus colocou no nosso coração, no coração dos nossos pastores. E que o Senhor nos abençoe aqui nessa manhã, nesse tempo maravilhoso. Bem, nós vamos ao final da palavra entregar um materialzinho para vocês. Isso aqui, ó, tem 250 cópias, vai mais que sobrar hoje aqui. Mas a ideia é que todos os irmãos da igreja, cada um tem um panfletozinho desse. O que tem nesse panfletozinho? Tem uma exposição bíblica daquilo que eu vou falar agora de manhã. Então não se aperreie muito se você não conseguir anotar um texto, porque eu não vou falar nenhum texto da Bíblia que não esteja escrito nesse papelzinho. Então talvez você não acompanhe a referência que eu falei, mas fique tranquilo que você vai receber o conteúdo completo do que eu vou ministrar aqui nesse papelzinho. Vai chegar na sua mão logo em seguida a ministração, tá? Essa palavra ela foi ministrada o ano passado, acho que foi o ano passado, né? Ou 2017 ou 2018. Ela foi pregada aqui na congregação e nós sentimos do Senhor a necessidade de repeti-la. Escolheram a mim, eu não sou a pessoa mais indicada porque eu não sou muito didático, eu sou meio bagunçado nas minhas anotações. Mas Jesus dá graça, né? Quem ensina é Ele, então vamos adiante. Bem, nós vamos falar nessa manhã um pouco sobre alguns princípios que norteiam a vida financeira da igreja e de cada um de nós. Vamos falar sobre generosidade, vamos falar sobre ofertas, vamos falar sobre necessidades. E para isso, eu queria iniciar minha palavra lendo um texto, talvez seja esse o único texto que vocês precisem anotar, porque ele não vai estar nesse material, é o único texto que não vai estar nesse material. E esse texto me surpreendeu esses dias, porque eu estive lendo um pouco da história de Israel, da história do povo hebreu, quando saiu do Egito. É interessante porque o povo hebreu passou 430 anos em escravidão no Egito. Como aqui esse episódio foi depois do dilúvio, então a idade aqui das pessoas era mais ou menos um pouco mais que a gente vive hoje, a idade média, né? Então, a pessoa via em 90, 100, até 120 anos. E passar 430 anos em escravidão, a gente estima aí que foi mais ou menos 8 gerações. Então eu queria perguntar aqui, quem chegou a conhecer algum avô ou avó? Levanta a mão assim. A maioria, né? Pode baixar. E quem chegou a conhecer mesmo, conviver com bisavô ou bisavó? Já diminuiu bastante. E quem conseguiu conviver com... Como é antes do bisavô? Tataravô. Quem é que conviveu com tataravô? Levanta a mão. Só um. 2. Diga aí. Então imagina aí 8 gerações. Então vamos sair aqui. Ana Luísa. 1. Beguinha. 2. Seu Zeca. 3. Manuel Sérgio. 4. O 5º eu já não sei o nome. O 6º, pior ainda. O 7º, eu não sei nem quem é. O 8º acabou-se. Ou seja, foi muito tempo de escravidão, não foi não? 430 anos o povo escravo do Egito. E aí Deus escuta o sofrimento e o clamor do povo e levanta o libertador. Quem foi o libertador?
Moisés. Escolheu Moisés. Com mais um assessor de comunicação que era Arão, né? Arão. E é interessante porque essa história é mais ou menos a nossa história, né? Hoje, como é sombra, então é mais ou menos a nossa história. O Egito é o quê? O mundo, né? Nós somos libertos de onde? Do mundo, né? Do pecado, né? Estamos no mundo, mas não somos do mundo. E aí vem Moisés como a figura do libertador, que é para nós quem? Jesus, né? Jesus morreu, nos libertou. E vem Faraó, que é quem? Quem governa o Egito. Quem é que governa o mundo? O mundo jaz do maligno. Então é uma história muito legal, muito... E diante de tudo o que aconteceu, essa foi a primeira vez que eu percebi mais fortemente que Faraó faz 4 propostas, pelo menos 4 propostas. Há quem diga que sejam 5, mas eu vejo bem 4. Para o povo não sair do Egito como Deus queria, porque Deus não queria só tirar o povo do Egito, libertar o povo. Imagina que eles fossem libertos, mas continuassem morando no Egito e pedisse cidadania egípcia, dupla cidadania, hebreu e egípcio. Era possível que o povo fosse liberto e continuasse morando lá. Não era possível? Mas Deus não queria. Deus queria que o povo fosse liberto do Egito e fosse embora. Para onde? Para a terra? Então não é uma questão só de ser liberto, é uma questão de ser liberto para um objetivo, um alvo, terra prometida. Então só tinha sentido a libertação se o povo saísse de dentro do Egito e fosse caminhando para a terra prometida, para chegar na terra prometida. Ok? Assim somos nós. Nós somos libertos do mundo. Mas não dá para ser libertos do mundo e continuar usufruindo das coisas do mundo. A gente tem que sair do mundo. Não sair geograficamente, é impossível sair geograficamente. Até Jesus disse assim: Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do... Então nós estamos no mundo geográfico, mas nós saímos do mundo sistema de pecado que rege esse mundo. Amém, irmãos? E estamos no caminho rumo à terra prometida, Canaã celestial. Não tem graça estar no deserto se não for por uma Canaã celestial. Amém, irmãos? Não podemos perder o nosso alvo final. Existe a porta, existe o caminho e existe o alvo. A porta, quando nos convertemos, batismo, arrependimento, batismo do Espírito Santo. O caminho, quando estamos, é Jesus, estamos nesse caminho. E o alvo é para sempre, e sempre, e sempre com Deus. Amém? Uma das propostas que Faraó fez está exatamente em Êxodo capítulo 10. Esse é o único texto que vocês têm necessidade de anotar. Êxodo 10, capítulo 24. Êxodo capítulo 10, versículo 24. Olha que proposta Faraó faz para Moisés, para o povo. Êxodo capítulo 10, verso 24. Diz assim a palavra do Senhor: Então o Faraó chamou Moisés e lhe disse: Vão e adorem o Senhor, fiquem somente os seus rebanhos e o seu gado, as crianças podem ir com vocês. Por que ele falou das crianças? Porque a proposta anterior a essa era de deixar as crianças, mas agora ele disse: não, pode levar as crianças também. Agora deixa aqui o quê? O seu gado, os seus bens. Bem, o que Deus quer nos falar hoje de manhã é isso. É que nós não podemos sair do Egito, ser libertos para sair do Egito e ir para a terra prometida e deixar no Egito os nossos bens, o nosso gado. Para que é que servem os nossos bens e o nosso gado? Para a gente consumir eles até chegar na terra prometida. Amém? Amém, amém, irmãos? Amém. Aí você pega, eu não tenho gado, bem eu não tenho, só tem fatura. Mas aqui
não está falando só de dinheiro. Qualquer coisa de valor que você tem deve ser consumido no seu caminho para a terra prometida. Nada nós podemos deixar para o Egito. Nós não podemos entesourar para esta terra. Nós só podemos entesourar para cumprir o nosso alvo de chegar à terra prometida. É seu tempo, é seu serviço, sua saúde. O que mais Deus tem me falado esses dias é sobre minha saúde. O ano passado eu recebi um diagnóstico que eu estava diabético. E eu fiquei, só contei para a Ana e disse a ela, não conte para ninguém, nem para André e para Luísa. Passei quase um ano meio desnorteado, sem saber o que fazer. Não é fácil você receber um diagnóstico de diabetes aos 48 anos, né? Se Deus me der graça de viver mais 30, chegar aos 78, tem que me cuidar muito. 30 anos com diabetes não é fácil. E que destrói muita coisa, né? E um dia eu estava lá pelo shopping center, andando ali, meio desnorteado da vida, e me veio um grande desejo de ler um livro. Eu preciso ler um livro. E entrei na livraria, que Gabriel gosta muito, lá na leitura, e fiquei procurando um livro. Eu vou ler qualquer coisa, eu leio. Aí procurei na seção gospel, não achei nada que me interessasse, dos evangelhos. Procurei uma Bíblia para comprar, não achei uma que gostasse. Aí fui por um livro de piada, eu digo, vou rir, né? Procurei um livro de piada engraçado, um negócio, não achei, foi nada. E fui, olhei, nada. Até que eu passei na prateleira e tinha um livrozinho bem fininho assim, colorido. Aí eu puxei, colorido sempre chama a atenção da gente, né? Quando eu puxei esse livro, tinha na capa assim, diabetes controlada. Aí eu fiz, Quando eu abri o livro no meio, assim, a letra era bem grande. Que livro estranho, viu? Uma leitura grande, dava para ler sem tirar o óculos. Aí eu achei estranha a letra grande, né? Aí deu curiosidade, eu fui ler o início do livro, o prefácio. Aí o autor dizia assim, você deve estar se perguntando por que eu fiz um livro com a fonte tão grande. É para lembrar você, diabético. Aí parecia que era uma pessoa falando comigo, né? É para lembrar você, diabético, que a diabetes causa cegueira. Então cuide. Meus irmãos, sabe o que entrasse dentro do meu juízo aquele negócio? Entrou assim. E eu li aquele livro naquela noite. Voltei para casa, botei o livro na sacola, paguei R$19. Paguei e fui para casa. Cheguei em casa de noite, abri aquele livro e li tudo. No dia seguinte eu estava pronto. Porque eu decidi não gastar a minha saúde no Egito. Eu quero gastar a minha saúde no deserto, com algo específico, chegar a essa terra prometida. Amém? Amém? Então não é só gado, não é só bens, é tudo nosso. Dinheiro, carro, casa, saúde, tempo, disposição mental, pensamentos. Precisamos gastar toda essa nossa riqueza no caminho para a terra prometida, jamais para o Egito. Amém? Amém, Amém, irmãos? Amém. Então vamos lá. Vamos começar pelo nosso modelo maior, que é Jesus. Jesus é muito lindo. Jesus, tudo tem nele. Ele é modelo completo, absoluto. Não falta nada em Jesus. Amém, igreja? Amém. Falta alguma coisa em Jesus? Ele não é um modelo completo? Não basta olhar para ele? Basta olhar para ele. Então vamos ver como Jesus tratou o assunto dos seus bens, o assunto da sua generosidade, o assunto da sua administração de recursos e financeiro, tá? Vamos abrir a nossa Bíblia em Marcos 6,3. Marcos 6,3. Se um leitor pudesse me ajudar, pegar o microfone e ler os textos para mim, evitaria de que eu parasse para ler cada texto. Não vamos ler todos, mas vamos ler alguns bem importantes. Marcos capítulo 6, eu vou ler esse para ficar bem gravadinho. Marcos 6,3. Não é este o carpinteiro, o filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Olha que texto lindo.
Jesus foi identificado com uma profissão. Então a primeira coisa que a gente tem que entender com relação a finanças é que Jesus trabalhou. Jesus trabalhou muitos anos. Ele não teve condições de usufruir da aposentadoria do governo de Israel, porque nem tinha isso na época. Mas ele passou muitos anos trabalhando. Inclusive, ao entendimento de que José, o seu pai, morreu logo. Porque não há, na história de Jesus, muitas menções a José, a não ser naquele período do nascimento, até os 12 anos de Jesus, e depois silenciou e José nunca mais voltou à história. Com certeza, não houve um divórcio entre Maria e José. Com certeza, José morreu. E dá a entender que Jesus trabalhava inclusive para sustentar os seus, porque ele era um homem forçado nos trabalhos. Jesus trabalhou. Então nós devemos trabalhar. Não dá para entender o trabalho como sendo um castigo pela queda do homem. Tem gente que enfrenta a questão do trabalho como se fosse um castigo, né? Por causa da queda. Mas o trabalho existia antes da queda. Deus mesmo incumbiu Adão de trabalhar. Deu a ele o governo do Jardim do Éden, colocou sob sua responsabilidade, inclusive nominar os animais. Tinha para fazer no Jardim do Éden. Não era férias no Jardim do Éden, tinha trabalho. É lógico que com esse trabalho se tornou mais duro e mais árduo a partir da queda, mas o trabalho sempre existiu. Então Jesus trabalhou. Jesus deu anos de sua vida na carpintaria. Jesus dedicou suor, esforço, trabalhando. Mas teve um momento de sua vida onde Jesus parou de trabalhar na carpintaria. Que período foi esse? Exatamente o período onde ele dedicou-se integralmente ao ministério, tá? A partir do momento em que Jesus foi batizado no Rio Jordão, ele saiu do seu batismo para cumprir a sua missão ministerial, porque a sua missão família ele já tinha cumprido. A sua missão, obedecer pai e mãe, relacionar com os irmãos, ele já tinha cumprido. Agora ele ia cumprir, durante 3 anos e meio aproximadamente, a sua missão ministerial. E a partir daí ele para de trabalhar na carpintaria e dedica-se integralmente ao ministério. E Jesus vivia como? No ministério? Quem financiava? Quem sustentava? Quem fazia chegar todo dia comida para Jesus? Quem era que tinha os dinheirinhos para comprar pão, para comprar peixe? Bem, Jesus tinha uma rede de irmãs que o apoiavam financeiramente. Então, Lucas capítulo 8, versos de 1 a 3, fala desse sustento de Jesus como obreiro. Lucas 8, de 1 a 3. Assim que encontrar, pode ler o versículo. Lucas capítulo 8, versos de 1 a 3. E aconteceu depois disso, que andava de cidade em cidade, e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espírito maligno e de enfermidade, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que os serviam com as suas fazendas. Por favor, Vitruvio, lê o texto novamente para ficar bem registrado na gravação. Aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhes prestavam assistência com os seus bens. As quais lhe prestavam assistências com os seus bens. Irmãos, eu estou lendo aqui e expondo as escrituras fatos bíblicos. Então o fato é que Jesus trabalhou, o fato é que Jesus teve um ministério, e durante o ministério ele não trabalhou no trabalho secular, ele foi tempo integral na obra, e o fato é que tinha mulheres que com seus bens
sustentavam Jesus. Mas vamos mais adiante um pouco em Jesus, nesses fatos. Tinha um administrador para esses recursos, porque na hora que o ministério de Jesus começa a crescer, e ele chama dos seus discípulos, separa 12 para serem apóstolos, ele agora criou uma estrutura dentro do seu ministério. Uma pequena estrutura, mas era uma estrutura. Ele tinha os seus discípulos, mas ele tinha 12, que ele tinha o alvo de fazer desses, não somente discípulos, mas tinha alvo de fazer desses discípulos apóstolos. E ele precisava de estrutura para isso. Então a estrutura cresceu, precisou ser eleito o tesoureiro, ou designado o tesoureiro. Vamos para João capítulo 13, verso 29. Está a escolha do tesoureiro das finanças. João 13, 29, pode ler. Pois, como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhes dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhes ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Judas era quem carregava a bolsa. Leia o capítulo 12 aí, Vitor, só vira a página. Capítulo 12, verso 6. Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Então Jesus tinha não só um tesoureiro, mas Jesus tinha um tesoureiro que desviava recursos. Judas. Ele administrava o recurso do ministério de Jesus e ele tirava dali para si. Então a gente vê que é um fato bíblico isso, não se pode negar porque é um fato. Jesus trabalhou até 30 anos de idade. Jesus teve um ministério de 3 anos e meio, viveu integralmente para esse ministério, parou de ser carpinteiro. Jesus foi sustentado por mulheres com seus bens, com suas posses, e Jesus tinha um tesoureiro que, infelizmente, não fazia uma boa administração, ele roubava desses recursos. Fato histórico, está registrado na palavra fato. Bem, algumas questões mais curiosas sobre Jesus. Mateus 26, 18 vai dizer que Jesus usou uma casa emprestada. Estamos falando de Jesus e do ministério dele. Uma casa emprestada. Mateus 26, 18. Mateus capítulo 26, verso 18. Isso. E ele lhes respondeu: ide à cidade ter com certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Jesus teve uma necessidade, precisava celebrar a Páscoa com os seus discípulos, com os apóstolos, precisava transformar essa Páscoa na ceia, que hoje nós praticamos, mas não tinha onde. E ele recorreu a quê? A uma casa emprestada. Então eu vejo, por exemplo, a casa dos líderes aqui da congregação, né, que emprestam suas casas para que os irmãos se reúnam uma vez por semana. E tantas outras casas que são usadas aqui para o encontro de oração, para o encontro de mulheres, para o encontro de casais, para o encontro de irmãos. Casas emprestadas. Jesus usou casa emprestada. O dono de todas as coisas, Francisco, teve que pedir uma casa emprestada. Bem, mas ele usou mais coisa emprestada ali da casa. Transporte também. O jumento. Mateus 21, 2 e 3. Mateus 21, 2 e 3. Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-los. E se alguém vos disser alguma coisa, responde-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. É interessante porque assim, a gente vai lendo as coisas nas Escrituras e também vai vivendo a nossa vida de igreja e a gente acha que às vezes que as coisas caem do céu. Nós temos uma impressão, apesar de a gente não raciocinar isso com lógica na nossa cabeça, mas a gente acha que às vezes as coisas caem do céu. Por exemplo, a gente numa reunião dessa, está tudo arrumado e as cadeiras arrumadas. Qual a impressão que dá?
céu. Mas não caiu do céu. Teve que alugar a cadeira. Teve que comprar material para limpar a escola e lavar os banheiros. Teve que pagar a escola o tempo que nós estamos usando. Então, mesmo para a obra de Deus, tudo que se faz com recurso. Com dinheiro. E quando se tem dinheiro, se pede emprestado, como Jesus. Jesus não foi na Localiza locar um jumento para entrar em Jerusalém. Porque ele não tinha para alugar, nem tinha dinheiro para pagar. Jesus pediu emprestado. Jesus não pagou um day use de uma casa para fazer a ceia com seus discípulos e apóstolos. Ele pediu emprestado. Entende como é a questão dos nossos bens para o reino de Deus? Entende que a gente não pode pegar o nosso melhor e as nossas primícias e entregar ao Egito? Entende que quando você paga a sua mensalidade de internet, você não paga na perspectiva de que teu filho veja pornografia nela? Você paga para ouvir uma pregação pela internet. Mas se você faz mau uso, ou seu filho faz mau uso, o teu dinheiro está sendo gasto no Egito. Não está sendo gasto no caminho para a terra prometida. O bom uso dos nossos bens. Consumir os nossos bens para o reino de Deus. Amém? Amém? Amados, nós não vamos levar nada daqui, vocês sabem disso. E se a gente acha que tem que deixar alguma herança para os nossos filhos, não imaginem uma herança de bens materiais, porque dá confusão. Dá confusão. Herança, olha, são inúmeras histórias que podem ser contadas aqui. Talvez de 100, talvez tenha um que não deu confusão. 99 é herança da confusão. Sabe qual é a maior herança que a gente pode deixar para os nossos filhos aqui? O reino dos céus. E para tê-lo, sabe o que a gente tem que fazer? Gastar o que estamos ganhando no reino dos céus. Se há um lugar que pode se investir, é no reino de Deus. Amém? Amém, Amém, igreja? Amém. Então, Jesus também, outro fato interessante, além de pedir uma casa emprestada, um jumento emprestado, Jesus também foi honrado por uma mulher com um unguento muito caro, um perfume, um óleo perfumado muito caro. Marcos capítulo 14, versos 3 a 9. Olha que coisa linda. Como é importante gastar para o reino. Gastar aqui não é gastar. Gastar é quando você pega seu dinheiro e compra uma lapada de cachaça e bebe. Você está queimando dinheiro. Ou quando pega um cigarro, compra e bota na boca e fuma, você está queimando notas de real. Mas quando você pega o seu dinheiro e investe no reino dos céus, é um investimento que você está fazendo. E você vai colher coisas eternas. Você está investindo algo temporal, que é dinheiro e acaba, para colher coisas que nunca vai acabar. Que nem a traça, nem a ferrugem, nem o ladrão conseguem destruir. Amém, igreja? Amém. Então vamos ver o que essa mulher fez com Jesus. Marcos 14, de 3 a 9. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro, com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derrubou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que esse desperdício de bálsamo? Porque esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhe bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Inclusive aqui em Campina Grande hoje está sendo contado em memória a essa mulher. Porque é tão importante se divulgar hoje o que essa mulher fez há 2000 anos atrás. Porque ela fez a coisa certa. Ela pegou de valor que ela tinha e ela colocou no lugar certo. Em Jesus.
Amém? Aos olhos humanos até existiria causa mais justa, que eram os pobres. Mas ela discerniu espiritualmente que o mais importante naquela hora não eram os pobres, porque sempre iam existir pobres. Mas aquele homem estava ali, o homem Deus, Jesus, por pouco tempo. E ela precisava honrar aquele homem. E ela quebrou aquele vidinho, que poderia atender a muitos pobres, mas ela investiu no reino, ela investiu em Jesus, para honrar Jesus, aquele homem santo, perfeito. Amém, irmãos? Amém. Vamos ter a sabedoria dessa mulher de investir o nosso dinheiro aonde realmente precisa ser investido, aos pés de Jesus, no reino dos céus. O Egito tem seus problemas, o Egito tem suas confusões, e nós precisamos estar sensíveis a que Deus nos use para até acudir alguém do Egito. Mas o lugar de gastar o meu recurso é no reino dos céus, é nessa caminhada para a terra prometida, porque o Egito será destruído e consumido. Amém, irmãos? Amém. Princípios que Jesus ensinou. Temos alguns princípios que Jesus ensinou. O primeiro está em Lucas 6:38. Ainda estamos em Jesus. Lucas, capítulo 6, verso 38. Primeiro princípio que a gente vai tirar das falas de Jesus sobre recursos, dinheiro, valores e bens. Dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tivesses medido, vos medirão também. Ok. Princípio de Deus. Está aí estabelecido um princípio. Dai e dar-se-vos-á. Mas tem o parâmetro. Vai dar-se-vos-á como? Em boa medida, recalcada, sacudida, abundante. Porque com a medida que você medir, você será medido. É um princípio de Deus. Você deu, você recebe. Não é um negócio que Deus propôs a você, é um princípio que Ele estabeleceu. Uma coisa seria um negócio. Tu me dá tanto que eu te dou tanto. Não é assim que Deus está fazendo conosco. Deus criou um princípio no reino dele, que diz: se você dá, você vai receber. Dai, dar-se-vos-á. Não tenha medo. Não tenha medo de dar. Tenha tranquilidade no seu coração e alegria em dar. Porque você dando, de alguma maneira, você vai receber. Amém? Dai e dar-se-vos-á. Alguns na igreja se sentem sem condições de dar. E isso é uma mentira de Satanás. Não é verdade. Você pode dar. Deus criou você para ser como Ele, generoso. Deus é um Deus generoso e Ele tem filhos generosos. Então não diga para você mesmo: eu não tenho condições de dar. Diga assim: Senhor, eu tenho 3 varinhas, igual aquela viúva, eu vou dar tudo. Não passou pela cabeça daquela viúva que ela não poderia cooperar. O que passou na cabeça dela foi assim: é o que eu tenho, 3 moedas, e eu vou dar essas 3. E Jesus, não me pergunte por quê, curiosíssimo, olhando as ofertas serem colocadas no gasofilaço, diz para os seus discípulos: aquela viúva foi quem mais deu. Foi rapidinho, foi 3 moedas que eu vi, tu. Mas os outros deram da sobra, ela deu tudo o que tinha. Então não diga que você não pode dar. Não assimile isso no seu coração. Você pode até ser necessitado. Isso pode ser outra verdade na tua vida. Eu sou um necessitado. Mas mesmo necessitado, pode dar. Se não pode dar moeda, pode dar outra coisa. Amém? Mas tem. Deus deu para você. E você pode dar. E o princípio é dar e dar-se-vos-á. Simples assim. Dai e dar-se-vos-á. Outro princípio que Jesus ensinou, que eu acabei falando nesse ponto. Lucas 21, de 1 a 4. Lucas 21, de 1 a 4.
21, de 1 a 4. Pode ler. Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram como ofertas daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Muito bom, obrigado. Então já falei nesse ponto. Você pode optar. Você pensar assim: eu vou dar quando sobrar. Você vai dar da sobra. Talvez nunca sobre. Mas eu vou dar do que eu tenho. Eu sou pobre e vou dar do que eu tenho. Isso é fé. Amém? Ó, é um erro básico. Na hora de você ofertar, você fazer contas. É um erro básico. Porque assim, a oferta é uma questão de fé. Não é uma questão de conta. Não é contabilidade com Deus. Que você vai passar anos dizendo assim: rapaz, não deu para oferta não. Fiz as contas, não tem não. Antes de fazer as contas, oferte. Depois faça as contas. Faltou para as contas, ore, Deus vai suprir. É assim que Deus quer relacionar, é fé. Fé e compromisso. Uma coisa é você dar da sobra. Há uma graça em dar da sobra? Ah, Jesus não tirou a graça dos que deram da sobra, não. Mas outra coisa é dar tudo. Há muito mais graça em dar tudo. Ele destacou a viúva. Nem daqueles ricos foram destacados. A viúva foi. Estamos aprendendo com ela, vamos conhecer ela no céu. A viúva das 3 moedinhas. Até música fizeram para ela, né? Não tem musiquinha da viúva, né? Tá vendo? Ela foi honrada de tal maneira que até no tempo de hoje se faz uma musiquinha para ela. Não teve nenhuma musiquinha, porque deram muito ali. Porque eles deram da sobra. Mas a viúva deu tudo que tinha. Amém? São princípios. Dá e dá-se-vos-á, dá da sobra ou dá tudo. Mais um princípio que envolve Jesus, os ensinamentos de Jesus. Tem a ver com o obreiro. Então, Jesus era um obreiro de tempo integral. E ele sabia que a igreja ia ser instituída. E muitos iam surgir na igreja como obreiros de tempo integral. Então, Jesus precisou registrar, deixar falado algo sobre esse povo que chama-se obreiro de tempo integral, que na época de Israel eram os levitas. Porque existiam 12 tribos, 11 tribos tinham seu trabalho, sua maneira de ganhar vida. Os levitas viviam em função das coisas do Senhor. E eles eram mantidos pelas outras tribos. Então vamos lá. Lucas 10, 7 e 8. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrares numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Muito obrigado. Leia também. Esse texto mesmo. Lucas 10, de 7 a 8. É uma instrução de Jesus aos obreiros de tempo integral. Ele aí está mandando os seus discípulos a uma obra. E ele diz assim, vá para uma casa. Chegar nessa casa, coma do que for colocado na mesa. Se satisfaça naquela mesa. Não mude de casa, fique naquela casa. Abençoe as pessoas daquela casa. Mas seja mantido na sua obra por aquelas pessoas daquela casa. O que ocorre hoje na igreja? Os obreiros de tempo integral são mantidos por aquela casa que eles estão trabalhando. Por vocês. Os pastores aqui são mantidos por vocês. São mantidos por Deus através de vocês. Amém? Porque eles fazem parte desta casa. Aí você diz assim, mas Beguinha, eu vou pegar minha oferta e eu vou pegar minha oferta e usar com fulano de tal lá não sei de onde. Bem, se você tem uma palavra diretiva de Deus para fazer isso, jamais eu vou interpor essa palavra de Deus que você recebeu para abençoar alguém lá no céu. É possível que Deus queira pegar o teu recurso e enviar para a Mongólia, Filipinas, São Paulo, Rio, João Pessoa. Não tem problema com isso, se Deus está assim direcionando.
Mas se Deus não está lhe dando uma palavra específica, já existe uma palavra de Jesus aqui. É que o obreiro em missão naquela casa deve ser sustentado por aquela casa. Já existem obreiros aqui que você precisa manter e sustentar. Amém? Amém, irmãos? Existem pastores, diáconos e líderes aqui que usufruem do alimento desta casa, que dormem nesta casa, que comem nesta casa, que bebem nesta casa. Eles precisam estar satisfeitos, porque digno é o trabalhador do seu salário. Quantas pessoas nós temos aqui assalariado, que ganha carteira assinada, bem certinho todo mês, que é assalariado? Levanta a mão assim, bem alto. Ou aposentado também, né? Pronto. Muito obrigado. Eu acho que a pior frustração para uma pessoa que trabalha o mês todo é chegar no dia do seu pagamento e o dinheiro não está lá. Não sei se algum de vocês já passou por essa experiência. É ruim. É um sentimento de preocupação, porque você tem que pagar as suas contas. É um sentimento de injustiça, porque você deu, trabalhou, foi, cumpriu a sua parte, não cumpriram a parte com você. São tantos sentimentos de revolta, porque há um princípio que Jesus ensinou: o trabalhador é digno do seu salário. Amém, irmãos? Amém. Não há milindres aqui na nossa relação, não há dificuldade na nossa relação. Então, enquanto você está lá na indústria, enquanto você está lá no comércio, enquanto você está lá no emprego federal, dando ali seu tempo para ter o seu salário no final do mês, alguém está dando a vida, o tempo, o esforço pela tua situação espiritual e da tua família. Esse trabalhador é digno do seu salário. Amém? Amém. Não há relação indigna entre o obreiro de tempo integral e a congregação a que ele serve. Bem, há muitos que fazem errado. Como em todo trabalho, há alguém que faz errado. Mas nós não podemos pegar Judas e ter como exemplo para os apóstolos. Judas foi a exceção. Os 11 foram fiéis até o fim. Amém? Amém. Então, se algum líder, se algum pastor, se algum obreiro de tempo integral faz mau uso e explora a fé daqueles que estão no seu aprisco, no seu rebanho, não quer dizer que todos sejam assim. Longe disso. Se um faz errado, é ele que faz errado, ele vai prestar contas diante de Deus. Mas o princípio que Deus criou é: o trabalhador é digno do seu salário. O obreiro de tempo integral é digno do seu salário. Também há uma outra relação assim: a gente pega aqui um carro e viaja para uma cidade que nós cuidamos, como Barbalha, como Garanhuns, como Natal. É justo e ilícito que essa turma que está indo para lá seja recebido, lá entre numa casa, lá faça uma refeição, coma e beba, e leve para aqueles bens espirituais, e em troca disso receba daqueles bens materiais, porque o trabalhador é digno do seu salário. Amém? Está bem estabelecido esse princípio, né? Fala nesse texto ainda de um tipo de dignidade. Então, você tem dignidade no seu trabalho. Está Rinaldo lá na Alpargatas, todo dia, na segunda-feira madrugando, nos outros dias bem cedinho, a semana toda, chega a sexta, o sábado, cansado daquele trabalho, mas é recompensado todo mês com aquele salário. A dignidade no trabalho dele, a dignidade no trabalho de Francisco, que passa o dia sentando cerâmica, mexendo com massa, com tijolo, com ferro, e no final recebe aquele dinheiro e pega aquele dinheiro e leva para a sua casa com dignidade para sustentar a sua família. Assim todos nós que trabalhamos aqui, assim os obreiros de tempo integral. A dignidade em se gastar, em não ter sábado, em não ter domingo, em não ter hora extra, em não ter cartão de ponto, em estar disponível na madrugada, na manhã, na tarde, na noite, em estar em preocupação, olhando o futuro, se gastando pelos irmãos, ouvindo o problema, orando, chorando, pranteando, sentindo dores pelo rebanho, e no final do mês tem o seu salário. A dignidade nisso, amados, não é uma operação fraudulenta, não é algo errado. Jesus quer estabelecer a dignidade dos seus obreiros na casa dele. Amém? Amém. Uma vez um irmão chegou para mim, disse: olha, eu queria dizer uma coisa para você. Pode falar, meu irmão.
Se eu sou contra o pastor tirar férias. Eu acho que o pastor não devia tirar férias, não. Sério, não trabalha, né? Minha filha, quando era pequenininha, Ana Luísa, na escolinha, ela era bem pequenininha na escolinha, teve um dia que foi a profissão dos pais. E cada aluninho da sala saiu dizendo que seu pai trabalhava. Quando chegou nela, ela disse assim: ah, meu pai não trabalha não, meu filho o dia todo lá em casa. Mas essa é a visão. Muitas vezes essa é a visão. A pergunta é: o que esse camarada ficou em casa fazendo? Se pelo menos ele está cuidando da sua mulher e dos seus filhos para ser aquela casa, um modelo e um padrão para essa congregação, valeu a pena. Mas ele não faz só isso não. Ele está em casa estudando uma palavra, ele está ali em casa orando por alguém, ele está ali em casa jejuando sem poder sair de lá por suas ovelhas. Ele está se gastando, preparando alguma coisa, planejando alguma coisa, queimando os seus finais de semana com um trabalho intenso sábado e domingo. O trabalhador é digno do seu salário. O obreiro de tempo integral é digno de receber. Porque Jesus instituiu esse princípio. Amém? Vamos em frente. Falamos de fatos, falamos dos exemplos de Jesus e falamos de princípios que Jesus estabeleceu. Vamos falar agora das recompensas. Há recompensa sim. É recompensa mesmo. Encare isso. Você é recompensado. Vamos lá, Mateus 10, de 40 a 42. Mateus capítulo 10, versos de 40 a 42. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter do justo, receberá o galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Olha, Jesus não trabalha por meritocracia. É a palavra difícil essa história de meritocracia, né? Vamos mudar uma palavra mais fácil, por merecimento. Não é por merecimento que Jesus trabalha de Deus, porque a gente não merecia nada, né? Aliás, merecíamos o inferno. Tá um negócio que a gente merecia, o inferno? Então, se Deus fosse trabalhar por meritocracia ou por merecimento, nós estávamos absolutamente perdidos. Deus trabalha por quê? Pelo seu amor e pela sua graça, pela sua misericórdia, pela sua bondade. Por isso que estamos aqui, amém? Amém. Diga assim: eu sou alvo da graça de Deus. Eu sou fruto do seu amor. Eu não sou discípulo porque mereço. Eu sou discípulo porque Jesus me comprou com o sangue de um justo. Amém. Então não tem merecimento nessa relação. Porém, na generosidade, Deus colocou uma relação absolutamente igual. Diz assim, ó, você recebeu uma pessoa, um profeta, em caráter de profeta, rapaz, o galardão que aquele profeta vai receber, você recebe também. É uma recompensa. Tá claro, é galardão, gente. É entesourar no céu. Então, não é aquela disposição de coração. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o coração, porque o coração Deus vê, o coração não se esconde de Deus. Então, não é aquele coração de bajular a autoridade. É nada. É aquela certeza de que se eu estou recebendo um profeta em caráter de profeta, eu tenho um galardão de profeta. Está lá o meu galardão. O boi do lambe, como é que chama? Ninguém pega o boi do lambe, será que não é? O ditado? Ninguém mexe, bebeu o boi do lambe. Está lá, o galardão é seu, o galardão de profeta. Deu um copo d'água aos pequeninos, vai receber galardão, é recompensa. Daí da circuncisão, está aí de novo. Amém, meus irmãos? Eu estou na minha casa, olhando, eu e minha esposa, compramos 2 mesinhas plásticas, num negócio que chamava, não é aquele negócio que quebra o produto e eles vendem mais barato? Avaria. Meu amigo Daniel trabalhava lá no Hiper com Preço, dava sempre uma boa dica de uma avaria. E ele e Nildinho um dia entraram em contato com a gente, e tinha uma mesa plástica que tinha uns quebrados assim.
E eu ainda compramos 3 mesas plásticas. Cada uma custou R$10, por causa da varinha. Eita, que essa mesa nos acompanha há anos. Faz quantos anos que tu trabalhou lá no IPA? 7 anos. Aquela mesa tem quase 10 anos, né? Quase uma década de mesa de plástico. Tá lá as bichinhas até hoje nos servem. E aí colocava as 3 assim no meio da cozinha, né? Elas ficavam balançando para lá e para cá. Aí essa mãe, imagina uma mesa ali, ó, naquele canto ali, vindo para cá assim, ó, de granito. Aí eu disse, aí, cara, beleza. Rapaz, eu sei o que eu vou falar. Vou falar com o Mourinho e com o Messias. Aí, fui lá fazer uma visita numa moraria. Sei lá. Tem um mar mais barato, é o mais barato que tem aqui. Aí foi lá, mostrou uma chapa do mais barato. Pai, eu queria uma mesa assim assada. Rapaz, foram lá, mediram, ajeitaram. O que a gente faz aí? Eu pago de alguma maneira. Beleza. Rapaz, os caras chegaram com uma mesa lá em casa. Gente, quem vai lá em casa vê aquela mesa. Eu tenho pena de vender aquela casa por causa daquela mesa. Ô mesa boa! Dá para você pular e ficar em pé em cima. Rapaz, uma mesa de primeira qualidade. Quando chegou na hora do assento financeiro, aí ele olhou para mim, conheci com o Messias, vai dar presente dessa mesa. Alegrou meu coração, porque eu recebi um presente. Sei que não recebi dele, sei que recebi de Deus, mas através deles. Deus precisa de gente para ele operar. Deus pode fazer cair do céu um bom de dinheiro para fazer a mesa, mas Ele não quer isso. Ele quer ver o seu corpo, os irmãos. O quanto esses homens podem ter sido abençoados a partir disso. Quanto de galardão eles receberam muito, porque nem profeta eu sou coitado. Você recebeu galardão de coitado. Ajudaram o coitado a receber galardão de coitado, mas está lá o galardão. Gente, não há problema nisso. Desde que a gente tenha um coração inteiro no Senhor. Eles não fizeram isso para me agradar. Eles não fizeram isso por busca de promoção, que aqui não existe essa questão hierárquica de promoção na igreja. Pelo contrário, enquanto mais servos, nós somos mais descemos, né? Fizeram isso porque amam Jesus. Porque Deus tocou no coração deles. Eles foram dóceis ao Espírito Santo para abençoar alguém. Mas tem recompensa. Tem galardão para eles. Tem galardão para você. Tem galardão para mim. Amém? Amém? E por fim, Jesus fez uma advertência. E aí a advertência não é brincadeira. Porque a advertência é séria. É séria a advertência. Lucas 12, 15. Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Gente, eita pecado difícil de se achar, de se admitir, de se assumir, de se perceber a tal da avareza. Mas é difícil, porque existe um princípio paralelo que não é pecado, que não leva para o inferno, que é a organização financeira. É importante não ser desordenado financeiramente. Mas a avareza é algo de apego, é algo de amor, é algo de atração, é algo de idolatria, é algo que interfere no princípio do dar, da generosidade. E às vezes o avarento faz sim uma artimanha contra ele mesmo, dizendo que a sua avareza não é avareza, porque ele não quer ser desordenado. Mas a verdade é que o seu coração pulsa forte pelo dinheiro, por acumular riquezas. E ele tem medo da falta. E Jesus adverte: cuidado com a avareza. Cuidado com a avareza. Olha o teu guarda-roupa. Chega em casa, olha o teu guarda-roupa. Olha para você, você vai ver 2 pés. Olha quantos pares de sapato você tem. Mas não olha quantos sapatos você tem, não. Olha quantos você não usa e há quanto tempo você não usa. Olha o teu guarda-roupa. Você só tem 2 pernas, só dá para usar uma calça de cada vez, a não ser que você esteja no frio da Europa e tem que usar uma calça por dentro e outra por fora. Geralmente só se usa uma calça de cada vez. Quantas calças você tem no guarda-roupa? Agora, olha aquela que você não usa, há quanto tempo você não usa? Gente, nós precisamos partir para uma prática de generosidade.
Olha a tua volta na cozinha. Olha na tua casa. O que te está sobrando, o que está em desuso, bota fora logo isso. Dá para os irmãos, alguém está precisando. Alguém está com um sapato furado aqui nessa reunião. E você com 10 em casa inteiro. Não é justo isso. Não está certo a avareza. Não é justo a igreja de Deus estar passando necessidade e você está cheio de dinheiro na sua poupança, na sua aplicação. Não está certo isso. Pergunte a Deus, Ele vai te orientar. Eu creio nisso. Eu não estou dizendo que você aqui tem que dar uma de salvador da pátria, não. Você não é o salvador da pátria. O salvador da pátria é Jesus Cristo. Ele morreu e salvou o mundo e a pátria. Amém? Mas ponha tua aplicação financeira na mão de Deus. Pergunta a Ele. O que você tem que fazer? E abra os seus ouvidos para ouvir. A avareza impede. A avareza é obstáculo. A avareza é idolatria. A avareza é amor ao dinheiro. A avareza é culto a mamon. Por isso que a avareza leva para o inferno. Outra advertência de Jesus, Marcos 7, de 21 a 23. É em outro texto, mas é a mesma advertência. Marcos 7, de 21 a 23. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza. Pode parar, Vitor, obrigado. Os irmãos leem o resto do texto em casa. Eu só quero que você selecione esses pecados aí: furto, prostituição, adultério e avareza. Está na lista. Que o Senhor nos dê graça para ver no nosso próprio coração. Amém? Amém, amém, irmãos? Amém. Que não entesouremos para o Egito. Que, se o Senhor dá a você, amém, meu irmão. Se você tem dinheiro, graças a Deus que você tem. Mas coloque à disposição do Mestre. Ele quer usar teu dinheiro. Porque foi Ele que te deu. Ele tem direito de propriedade sobre você, sobre sua casa, sobre seu carro, sobre sua gasolina, sobre seu feijão, sobre seu arroz, sobre seu dinheiro, sobre sua saúde. Ele é dono de tudo. A gente acabou de ler em 1 Crônicas, Davi dizendo: tudo que está aqui, que eu construí nesse tempo, veio de ti. Tudo que você tem veio dele. Como você vai negar a ele? Amém. Segundo ponto, a igreja de Atos dos Apóstolos. Se Jesus é modelo, a igreja cumpriu esse modelo. Que tempo maravilhoso que esses irmãos viveram. O segundo ponto da pregação é a igreja em Atos dos Apóstolos. Bem, qual foi a prática desses irmãos? Vamos para o livro de Atos, e agora a gente vai ler só em Atos dos Apóstolos alguns textos. Pode manter sua Bíblia aberta no livro de Atos. E o primeiro é Atos 2, 44 e 45. A prática da igreja em Atos dos Apóstolos. Ou a prática da primeira igreja. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Essa era a prática desses irmãos. Eles tinham tanto desapego das suas propriedades, tanto desapego, que eles chegavam a vender tudo que tinham. Não era um ensinamento, não era uma ordenança, não era um mandamento apostólico. Era o quê? Fruto de um coração desapegado. Eles vendiam o que eles tinham, pegavam aquele dinheiro e davam para os apóstolos. E os apóstolos pegavam aquele dinheiro e mantiam todos de uma maneira igual. O coração daqueles irmãos se desapegou tanto do Egito, tanto dessa vida, que eles consideraram os bens que eles tinham como nada, tocaram fogo em tudo, venderam tudo, consumiram foi tudo, mas na frente eles vão entrar inclusive na necessidade financeira. Mas o que a gente quer destacar aqui é esse coração. Você não precisa sair daqui feito um maluco querendo vender seu carro para trazer dinheiro para cá, não. Você só precisa sair daqui com o seu coração assim: Senhor, tudo que eu tenho é teu. O que tu queres que eu faça? É só isso.
Amém? Mas essa igreja vivenciou isso. Esses irmãos vivenciaram essa sociedade. Resultado disso, Atos capítulo 4, verso 34 a 37. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer uma medida que alguém tinha necessidade. Obrigado. Não havia entre eles necessitados. Bem, biblicamente há uma definição do que é um necessitado. Então é importante que todos na igreja possam ter acesso à comida e ter acesso à roupa. A Bíblia define necessidade como comer e vestir. Obviamente existem outras necessidades, mas que são necessidades que a Bíblia não classifica como esse tipo de necessidade aqui, tá? A necessidade bíblica é comer e vestir. Não pode na casa de Deus, não pode nessa congregação ou em qualquer uma outra, onde se proclama em nome de Jesus, algum irmão esteja sem comida e algum irmão esteja sem roupa para se vestir. Amém, irmãos? Aí nós somos toda a resposta de Deus para a igreja. Primeiro, de saber quem está passando isso. Alguém tem que saber. Se tem alguém aqui hoje que vai sair dessa reunião e não tem o que comer em casa, dignamente, alguém aqui tem que saber e dizer. Dizer a quem? Primeiro lugar, dizer a Deus. Segundo lugar, existe na igreja autoridades para isso. Um corpo diaconal, um corpo de pastores. Nós precisamos comunicar as necessidades dos santos uns aos outros. Amém, irmãos? Amém. E depois a gente tem que ser a própria resposta. Então, se aquele irmão não tem, mas eu tenho, eu vou logo dividir o que eu tenho com ele. Porque eu também sou parte da igreja. Eu sou parte da solução para orar. Eu sou parte da solução para comunicar as autoridades. E eu sou parte da solução para dividir o que nós temos. Mas ninguém aqui pode passar por essa necessidade de comida e de vestimenta. Amém, irmãos? Amém. Agora, deve se limitar isso à nossa generosidade? Não. Nós podemos socorrer o irmão em outra coisa. A gente pode socorrer um irmão numa medicação que ele precisa. A gente pode socorrer um irmão numa necessidade que ele tem. Agora mesmo eu falei de calçado furado. E a gente pode socorrer no aluguel que ele não tem para pagar. Muita coisa pode haver socorro na casa de Deus. Mas o que não pode haver de jeito nenhum é alguém precisando se alimentar na igreja e não tem o que comer. Alguém precisando se vestir e não tem o que vestir. Nós precisamos cuidar uns dos outros. Amém? No meio desses irmãos não havia necessidades. Todos estavam bem cuidados, para a glória de Deus. Como eles viviam? Atos 9, 36 a 39. Qual era a prática dessa igreja? Essa igreja dava tudo, não havia necessitados nela. E terceiro, viviam para servir. Atos 9, 36 a 39. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome esse que traduzindo quer dizer Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer, e depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com eles. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou e, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te.
Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ela, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Amados, só existiam dois motivos para aquela mulher voltar a viver. Um, para glorificar o nome de Deus, o seu poder. Amém? O segundo motivo, aquelas viúvas, o serviço dela, aquelas mulheres. E tão importante que era o serviço dela. Então, aquela igreja não era uma igreja só que vendia os seus bens e repartia os seus bens. Era uma igreja que tinha servos, pessoas que dedicavam o seu tempo, sua vida, seu esforço para abençoar os irmãos. Amém? Amém, gente? Amém. Precisamos sair do Egito, mas precisamos tirar o Egito de dentro da gente também. Porque a gente pode sair do Egito e a gente não sai da gente. Essa mulher aqui vivia para abençoar aquelas viúvas. Por isso ela voltou a viver, para que o nome de Deus fosse glorificado e aquelas viúvas continuassem por um tempo sendo assistidas. Amém? Essa igreja também socorria outras igrejas no serviço extralocal. Atos 11, 28, 29 e 30. E apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram, enviando-os aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Ok. Era uma igreja que socorria outras igrejas. Houve fome lá na Judéia, eles se juntaram, pegaram o que tinha ali que podia ofertar e mandaram para lá. Eles estavam não só preocupados com a sua instância, a sua localidade. Então, quando a gente aqui está se movendo e se mexendo para ter um recurso para enviar alguém para a África, alguém pode dizer assim: ah, mas tem uma África aqui perto da gente. É verdade, mas também tem a de lá, tem a daqui e tem a de lá. Então é uma visão não só da sua região, mas é uma visão do todo, do mundo. Era uma igreja que socorria pessoas longe, socorria pessoas em outras localidades. Amém? Agora, tinha erros também na administração financeira dessa igreja. Ninguém pode negar isso. Atos 6, versos de 1 a 4. Houve falha na administração dos recursos. Não por dolo, não como Judas fazia, que roubava. Não foi por roubo, não foi por extorsão, mas foi uma falha da administração dos recursos. Está registrado em Atos 6, 1 a 4. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Ok. Houve falha. As viúvas foram esquecidas na administração. Rapidamente se criou um mecanismo de assistência. Então, também nessa igreja, houve falha na administração de recursos. É possível que algum socorro da igreja não chegue a alguém. Como se resolve isso? Comunicando, de boa. E aí vai se consertar o processo, vai se melhorar o processo, para que aquele socorro chegue àquela pessoa. Amém, irmãos? Bem, então isso é uma visão geral da igreja primeira. Era uma igreja que dava tudo, era uma igreja que não tinha necessitados, era uma igreja que vivia para servir, era uma igreja que socorria outras localidades, e era uma igreja que deixou registrado uma falha na administração financeira que rapidamente foi corrigida. Isso é muito importante para
para a gente ter a segurança e a tranquilidade de quando a gente trouxer um recurso e colocar aqui, confiar que Deus está no controle de todas as coisas, que Deus vai dar sabedoria aos responsáveis para administrar esse recurso e que ele vai chegar ao seu destino final, que é a expansão do reino de Deus aqui na terra. Amém? O último ponto da minha palavra, já entro agora na reta final, é a prática dos apóstolos. Os ensinamentos apostólicos sobre finanças. Bem, é uma riqueza que você não imagina. Algumas coisas vai ser totalmente repetida do que Jesus fez. Eu vou tentar apenas falar o que é uma repetição e passar para pontos que Jesus deixou a cargo dos apóstolos ensinar, tá? Para a gente ganhar tempo, né? Então, nos princípios apostólicos, a primeira coisa que eu acho que é importante a gente falar aqui é que os apóstolos fizeram campanhas. Então tem gente na igreja que tem raiva de campanha, né? Campanha para isso, não sei o que lá para isso, almoço para aquilo outro, rifa para não sei o que lá. Rapaz, isso é legítimo. Isso é legítimo. Vamos lá. Romanos 15, 26 e 27. Lê para a gente aí. Porque a Prove, a Macedônia e a Caia levantaram a coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Houve uma campanha, foi necessária uma campanha. Porque uma campanha é necessária quando há uma necessidade específica. Então nós temos algumas campanhas em andamento entre nós. Por exemplo, nós temos uma campanha que foi lançada no início de 2018 e que, incrivelmente, de janeiro de 2018 para cá, acho que foi de fevereiro de 2018 para cá, essa campanha vem declinando. Ela está só, como dizia minha vozinha, arquejando. Que é os carnezinhos, lembra dos carnezinhos? Os carnezinhos de contribuição mensal. Todos agora estão lembrando dos compromissos que foram assumidos. Lembra, Jesus? Pois é, tem ainda, graças a Deus, um remanescente fiel, todo mês contribuindo, mas é pequenininho comparado a fevereiro de 2018. É uma campanha. É importante aquele carnezinho demais. Esse ano agora de 2019, é possível que Sueli vai passar mais do que um mês lá na África. É possível que 2021 ou 2022 ela vá definitivamente para lá. E aquele carnezinho é usado para isso. Só que vem assim, ó, no gráfico. Existem outras campanhas entre nós. Tem outras campanhas que são deflagradas entre nós. Várias campanhas. É importante a campanha, porque a campanha não fala de uma necessidade que é da vida normal da igreja. A campanha está atrelada a algo excepcional. Temos usado o serviço de som há muitos anos, mas quando foi para comprar essas caixas, Natanel lembra? A gente teve que fazer uma campanha. Agora no ano que vem vamos ter campanha. Vamos ter um almoço para missões, 2 no ano. Então a campanha é importante para cumprir aquele objetivo. Aí foi feita uma campanha para suprir uma necessidade momentânea, pontual dos irmãos de Jerusalém. Então não é uma coisa de outro mundo. E essa campanha não faz parte da vida financeira natural da igreja, é extra. Como no seu trabalho, você trabalha 6 horas por dia ou 8 horas por dia, e de repente a empresa chega e diz: eu quero que você trabalhe mais. O que trabalha 6 passa a trabalhar 7 ou 8 naquele dia. O que trabalha 8 passa a trabalhar 9 ou 10. O que acontece no final do mês? Hora extra. A igreja também é assim. Existem necessidades extras. E para necessidades extras, precisa de recurso extra. Amém? Aí você não pode contabilizar essa campanha como a tua generosidade normal. Tua generosidade normal. A campanha é a campanha. A gente agora está no projeto da Alva. Outra campanha que está em andamento da igreja. Alguns têm acompanhado. Então, é necessária ajuda, é necessário aporte de trabalho braçal, inclusive, o menino precisa. Trabalho braçal, presencial, de oração e de dinheiro.
para suprir a necessidade daquela família que entre nós foi contabilizada como uma família mais carente. E algumas conquistas precisam ser feitas naquela família, de ordem espiritual, de ordem emocional, de ordem física e de ordem financeira. E isso não faz parte da tua generosidade natural da igreja no dia a dia, é extra, é uma ajuda extra. E nós somos corpo, nós precisamos suprir a necessidade dos santos, amém? Vamos em frente. Então, os apóstolos fizeram campanha, está aí. Segunda coisa que eu queria falar sobre os apóstolos, eu não vou ler o texto, porque Jesus já ensinou isso, que tem recompensa. Também os apóstolos disseram que tem uma contrapartida, está em Romanos 15, 26 e 27, não precisa ler esse texto. Também outro princípio, que eu quase falei lá em Jesus, não falei, vou falar agora nos apóstolos, é da motivação. 2 Coríntios 9, e a história é grande. 2 Coríntios 9, de 1 a 15. É um texto grande, mas temos 3 princípios envolvidos aí. 2 Coríntios 9, de 1 a 15. Pode ler. Ora, quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos, porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Caia está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimo. Contudo, enviei os irmãos para que o nosso louvor e o vosso respeito nesse particular não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, estivesseis preparados, para que, caso alguns macedônios forem comigo e vos encontrem desapercebidos, não fiquemos nós envergonhados quanto a essa confiança. Portanto, julguei convenientemente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver propósito no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Ok, falou? Até o 15. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como, na prova dessa ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão, quanto ao Evangelho de Cristo, e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos, enquanto oram eles a vosso favor com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós, graças a Deus pelo seu dom inefável. Gente, esse texto é riquíssimo. Se você parar para ler de novo ele em casa, você vai separar dele várias coisas fantásticas. Não parece sequer que Paulo está falando de oferta, porque ele fala de alegria, liberalidade, generosidade. Rapaz, há princípios nesse texto incríveis. Então eu queria falar do coração. A oferta que você vai entregar ao Senhor não começa na sua mente, não é fruto de uma conta matemática, começa no coração. As coisas começam aqui dentro, tem que sair de dentro, lá no fundo do coração. Uma decisão tranquila, feliz, é adoração ao Senhor. Você trazer esse envelope daí e colocar aqui, é a mesma coisa que você está com a mão levantada adorando a Deus, só que você está adorando de outra maneira. Esse texto fala de um coração
inclinado a dar. Não é um coração que na hora de entregar a oferta, e eu vou fazer o gesto porque está sendo filmado, é assim. Não é assim. É assim. Glória a Deus. É assim. Coração. Eu quero participar. Eu não quero ficar de fora. Gente, o sentimento é assim, eu não quero ficar de fora. Há pessoas que ainda ofertam por causa de um juízo de Deus. Tudo bem. Mas eu acho que não está nisso a excelência. A excelência está muito mais além. Que há juízo, há de Deus. A consequência, não há juízo, há a colheita. A gente leu lá, né? Dá e dá-se usar. Se não dá, isso é consequência. Mas tem que ser com alegria no coração, com desprendimento, com desejo de participar. Não me deixe de fora. Não quero ficar de fora, eu quero participar. Esse texto fala também da quantidade de sementes. Eu acho interessante demais. Fala, e se você semear pouco, vai colher pouco, mas a sua sementeira pode aumentar se você jogar mais sementes. Está falando de novo da contrapartida. Cada coisa que você dá no reino de Deus, para o reino de Deus, são sementes que você está lançando. Alguma hora tu vai colher. Né? O texto fala da motivação, o texto fala da cooperação, o texto fala de um ambiente favorável a dar. Nós transformamos o momento da oferta na reunião geral num momento favorável a isso. Então colocamos aqui uma caixa para recolhimento das ofertas. Alguém toca um cântico de agradecimento a Deus. E a ideia é que nós e nossos filhos, hoje, excepcionalmente, nós vamos tirar a oferta depois da administração. Talvez nossas crianças não possam participar hoje desse momento, mas é super importante que eles participem. E nós devemos sair com muita alegria do nosso lugar para entregar aquela oferta a Deus. Veio de Deus, está voltando para Deus. Veio dos céus e para os céus está voltando. Mas está voltando para os céus como? Em forma de serviço, em forma de ação, em forma de mobilização para o reino de Deus. Amém? Outro texto que eu queria ler sobre os apóstolos, também um texto maiorzinho, estou perto do fim da ministração. 2 Coríntios 8, de 1 a 14. Vamos para a última página. 2 Coríntios 8, de 1 a 14. Também, irmãos, vos sabemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Gente, para aí, Vitor, tem que ler só essa frase de novo. Porque a pobreza deles... Porque a pobreza deles, a profunda pobreza deles, superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Meu Deus, continua. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muito rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. O que nos levou a recomendar a Tito, que começou assim também complete esta graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nessa graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos.
E nisto dou minha opinião, pois a vós outros, que desde o ano passado principiastes não só a prática, mas também o querer convém isto. Completai agora a obra começada, para que assim como revelastes prontidão no querer, assim leveis a termo segundo as vossas forças. Porque se a boa vontade será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem, porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha suprir a vossa falta, e assim haja igualdade, como está escrito: o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Muito bom. Queria dar destaque ao final do texto que fala de um equilíbrio. Tem que haver um equilíbrio entre nós. Não pode haver grandes distorções aqui. Todos devem participar. O que eu chamaria de equilíbrio e de distorções, né? Alguém dá muito e alguém não dá nada. Alguém faz muito e alguém não faz nada. E o que não faz nada podia fazer. Então, se nós temos uma necessidade dessa congregação, como qualquer outra congregação tem, de manter obreiros de tempo integral, de socorrer os necessitados, as viúvas, os órfãos, de fazer trabalhos e investimentos financeiros que redundem na proclamação do Evangelho, não pode isso estar nas costas de um, de dois ou de três. Isso tem que ser bem dividido entre todos. Amém? Amém, irmãos? Amém. Nós temos aqui, há bem pouco tempo atrás, uma configuração de nossas finanças como igreja, onde 30% da arrecadação estava em 2 pessoas. Ou seja, não é que esses ajudam muito não, é porque muitos não dão nada. Se estima que temos uma congregação de 400 pessoas. Não sei, nunca mais nós contamos, 300 e alguma coisa. Não pode haver sobrecarga sobre um e outro. Todos temos que participar. Todos somos responsáveis por aquilo que está acontecendo. Amém? Então o Espírito Santo quer chamar você que está se excluindo dessa graça de dar, chamando você para dar. Para participar e aliviar o outro. Porque tem que haver um equilíbrio entre nós. Bem, na reta final aqui dessa palavra, algumas coisas que é importante que a gente destaque. Alguns textos pequenos, mas que precisam ser lidos. Primeiro que eu queria ler era 1 Coríntios 16, de 1 a 4. E agora eu vou falar de um ensinamento apostólico, fala da operacionalização da oferta. 1 Coríntios 16, de 1 a 4. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. E quando eu tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovardes. Se convier que eu também vá, eles irão comigo. Ok, muito obrigado. Eu não citei nenhuma vez aqui a prática do Velho Testamento sobre finanças. Mas se você ler o Velho Testamento, ou melhor dizendo e corrigindo, como Samuel tem nos ensinado, se você ler as Sagradas Escrituras, ok? Você vai ver que existe uma prática, não da lei, antes da lei, que começa lá no Jardim do Éden, né? Quando tem aquela oferta de Caim e de Abel, ali já existia a prática de ofertar a Deus. Ninguém precisava daquela oferta, né? Mas tinha que ofertar. Então já começa ali no Éden. Depois vem a referência a Abraão, que entregou o dízimo, já falei dízimo, a Melquisedeque. E depois entra na lei de Moisés e é instituído o dízimo ali. Mas as Sagradas Escrituras trazem o ensinamento de ofertas como primícias a Deus. Primícias. O que são primícias? São as primeiras coisas. Naquela época o dinheiro circulante não existia praticamente. Não existia cartão de débito, nem cartão de crédito, nem nota, nem cédula. Existiam os bens. Então a pessoa chegava no seu rebanho, pegava um cordeiro daquele, botava nas costas e levava de oferta.
Deus não aceitava um cordeiro que fosse manco, que fosse feio, magro, zoiudo. Não, você tem que olhar o seu rebanho, da cabeça grande. Você tem que olhar o seu rebanho e tem que pegar um melhor. Porque é para Deus. Gente, para Deus tem que ser o melhor. É ou não é? Sim ou não? Sim. Eu fiz um pacto com Deus. Ei Deus. Não estou dizendo que você tem que fazer não, é um negócio bem Deus. Então eu combinei com Deus para a minha vida inteira. Toda vez que você tirasse uma oferta na igreja, em qualquer lugar que fosse uma oferta, e eu tirasse a minha carteira e tivesse dinheiro dentro, eu sempre daria a maior nota, independente de qual fosse. Estou correndo na nota de 100. Brincadeirinha. É que não tem mesmo nota de 100 na minha carteira. Mas é um pacto que eu fiz com Deus, para sempre eu lembrar que a Deus eu dou o melhor. E eu não estou dizendo que você tem que fazer isso não, é uma coisa minha. Eu e Deus. Tirei, pode não ter dinheiro, se não tem dinheiro eu não vou dar. Mas se tiver dinheiro ali dentro, não interessa. Eu dou a maior nota. Porque é para Deus. Ele merece o melhor. Então, esse texto, quando está falando dessa oferta, fala de uma coisa planejada. Paulo está dizendo assim, olhe, no primeiro dia, vai juntando em casa, e naquele dia, leve sua oferta. Então, não vamos chegar numa reunião dessa de improviso com a nossa oferta. Você deve olhar para o teu rebanho. Qual é o teu rebanho? Teu salário, que você ganha. Você olha para o teu rebanho e você escolhe o que você vai dar. Olha para a tua renda e decide quanto você vai ofertar. Não é uma coisa de improviso. Existe a contribuição de improviso, que eu vou falar já já. Mas essa que o texto está dizendo é uma contribuição planejada, decidida antecipadamente. Então, decida quanto você vai ofertar à igreja por mês. Olhe para o teu rebanho e defina. Faz todo mês, tal dia, a reunião geral, enquanto caseiro, não sei, eu vou pegar do meu rebanho a minha primícia e vou entregar lá. Está cumprido a contribuição planejada. Está cumprida a contribuição que não é improvisada, da hora. É aquela planejada, entreguei. Você tem que ter ciência de que de todo o rebanho que Deus te dá, Ele quer que você seja fiel nessa primícia. E aí, a mim não interessa, nem a nenhum dos pastores interessa, se você vai dar 0,5%, 1%, 2%, 10%, 20%, 40%, 90%, se você não vai dar em percentual, vai dar em valor fixo, não me interessa, porque entre você e Deus, conforme você propôs no seu coração. Agora, o que não é bíblico é você não propor nada. Você nunca propõe nada. Você não para olhar para o teu rebanho e não para decidir o que você vai tirar do teu rebanho e vai entregar ao Senhor. Isso não é bíblico. O bíblico é planejamento para essa oferta. É decisão antecipada de quanto você vai ofertar. Então nós temos N testemunhos que podiam ser dados aqui. Tem pessoas que decidiram há muitos anos atrás dar um percentual do seu salário. Tem pessoas que decidiram há muito tempo atrás dar um tipo de comissão, como é que eu digo aquela verba? Um tipo de gratificação. Teve um irmão que decidiu, toda a minha periculosidade do meu trabalho eu vou ofertar ao Senhor. Então ele não estabeleceu em percentual, ele estabeleceu naquele item. Então quando eu chego dele vinha salário, hora extra, periculosidade. Então aquela periculosidade ele já entendia, esse é do meu gado, é o que eu vou tirar para ofertar ao Senhor. O problema é que depois que ele decidiu isso, a categoria entrou em greve e o governo não quis aumentar o salário. Ficou aumentando aonde? Na periculosidade. Chegou uma época que ficou quase páreo a periculosidade com o salário dele. Mas ele permaneceu fiel. Porque, irmãos, essa nossa oferta, entenda, Deus não precisa de dinheiro, precisa? Não. E por que ele estabelece a oferta? Porque nós precisamos disso. Nós precisamos trabalhar em nós generosidade, fidelidade, compromisso. Isso precisa ser formado no coração de cada um de nós. Amém? Então, se prepare para ofertar mês a mês. Olhe para o seu rebanho, escolha a ovelhinha que você vai levar para sacrificar para Deus. Venha para a reunião com o seu envelope já definido, dentro guardado. É isso aqui todo mês. É esse valor todo mês. Se o seu ganho é variado, bota um percentual que varia de acordo com o que você ganha. Porque tem gente aqui que não recebe salário fixo. Tem gente aqui que é vendedor, que
quer mandar um taxista, quer... Então um mês é mais, outro mês é menos. Como é que você equilibra essa variação? Põe um percentual, qualquer um que você queira diante de Deus. E honre esse percentual. No dia que você ganhar bem muito, você vai dar mais. No dia que você ganhar pouquinho, você vai dar menos, mas você vai dar o mesmo percentual. Eu estabeleci, há muitos anos atrás, um percentual. Eu conto isso sempre quando eu falo. E todo mês eu ganhava meu salário lá no banco, trabalhava no banco, pegava minha premissa, entregava ao Senhor. Todo mês. Todo mês. Aí um dia eu saí do banco. 10 anos de trabalho no banco. Peguei a minha rescisão, aumentou, né? Agora a rescisão tem fundo de garantia, tem aquelas verbas todas, né? Aí já funderam maior. O que é que eu fiz? Peguei o mesmo percentual que eu aplicava no meu salário e apliquei essas verbas. Era renda para mim. Era rebanho, era ovelhinha. Então, se do meu rebanho eu dava uma ovelhinha, quando eu recebi minha rescisão, eu recebi 3 rebanhos. É justo que eu dê quanto? 3 ovelhinhas. Aí eu entrei no banco, na justiça contra o banco, porque eles não pagavam hora extra. Aí eu recebi dinheiro. Gente, naquele dia eu era um homem rico. Eu recebi tanto dinheiro, tanto assim, em 2000. Eu saí do banco em 99, acho que foi em 2002, eu acho. Eita, que eu nunca vi tanto dinheiro na minha vida, na minha conta. Era um tanto de zero assim. Lembra como hoje? 108 mil reais. Aí, meu amigo, você dá percentual sobre 2 mil que eu recebia todo mês, na época, não lembro, e dá sobre 108 mil, velho. Aí você olha assim, caramba, eu estou dando a oferta para o resto da vida inteira. Não é não, porque eu estou sendo beneficiado com 108 mil. Peguei o mesmo percentual que eu dava todo mês e joguei dentro dele. Tum! Quando eu dei a oferta ao Senhor, paguei o advogado, fiquei com 40 e pouco mil. Comprei minha casa. Há mais de 19 anos que eu moro naquela casa, a bicha está de pé, me guardando do sol, da chuva, do frio. Quanto virou aqueles 108 mil reais? Vai ver o preço da minha casa hoje, não é? Gente, é isso. Deus quer fidelidade, compromisso, coração para ser fiel a Ele, amém? Agora, se eu tivesse aplicado o percentual dos 108 mil, olha, um monte de dinheiro, eu digo, agora eu vou lá ligar a mulher demais. Beguinho Samuel já com muito supridinho, esse sim, né? Esses obreiros aí já estão tudo, eu vou guardar. Você vai guardar juízo sobre a tua vida, porque você tem um compromisso com Deus, não é com a gente. Você vai receber juízo de Deus, não é nosso. Cuidado com Deus, não é com a gente não. Não tema homem não, tema Deus. Então tem que ser planejada a contribuição. Agora, a contribuição planejada não lhe livra de ofertar a qualquer hora. Porque você vê o cara com fome do seu lado, você vai dizer, não, já dei. Oxi, já fiz como Beguinha diz. Planejei, separei, levei. Então o fulano que está passando fome aqui, a obrigação de socorrer ele é da igreja. Aí você se exclui da igreja, né? Até a igreja pode suprir, mas você se excluiu dela, né? Não, gente. Eu fui generoso nessa oferta planejada, isso não me impede de participar das necessidades dos santos. É fé, é amor, é doação, é generosidade, amém? Vou contar o testemunho que já veio 3 vezes no meu juízo para contar e eu passo e não conto. Vai gerar fé. Ai, Deus nos ajude. Estávamos viajando para uma cidade, eu, Ana, no carro, mais umas outras pessoas, e tinha um rapaz chamado Francinaldo dentro desse carro. Francinaldo tem cooperado numa obra que Deus tem chamado ele, toda sexta-feira à noite, ele está distribuindo alimentos, sopa com o pessoal dos Cuitéis. Tem 2 turmas lá nos Cuitéis, uma vai na sexta, outra vai na outra sexta. A equipe que ele montou lá, e na sexta-feira ele sai em pontos da cidade distribuindo comida à noite para pessoas carentes. Às vezes 4 pontos de distribuição, às vezes 5, às vezes 6, depende da noite e de quanto se tem de alimento. E nós viajamos para a cidade e naquela semana o Francisco estava num grande sofrimento diante de Deus, porque não tinha dinheiro nem para a gasolina dele sair dos Cuitéis com o carro para ir distribuir essa comida, nem tinha dinheiro para comida também, para comprar copo descartável para botar comida, porque sopa às vezes tem que botar um copo descartável para distribuir para as pessoas. Tinha sopa e não tinha um copo descartável. A sopa estava indo para a lavagem do porco, porque não tinha um copo descartável. Gente, isso é inacreditável. Não dá para acreditar nisso no meio da vida acontecer. Vocês imaginam acontecendo isso? Tem um panelão de
distribuir. Não é uma loucura? Pois aconteceram. E estava o Francinaldo chorando dentro de Deus, sem contar nada a ninguém, no carro, dizendo, meu Deus, semana que vem não dá para distribuir, meu Deus, sem falar nada para ninguém. Pois bem, lá nessa cidade tivemos um evento, e nesse evento, Francinaldo estava muito angustiado, chamou o irmão Max e compartilhou com esse irmão essa angústia, e oraram juntos ali. E o Max disse assim, Francinaldo, fala com o Beguinha para conversar sobre isso. Mas não deu tempo. Acho que ele ia falar na volta da viagem. Mas Deus é muito maior do que Beguinha. E muito maior do que Samuel. E muito maior do que Cicinho. Muito maior do que Luciano. E muito maior do que tudo. E ele é dono da obra. Amém? Amém? Estamos numa reunião, logo depois disso, nessa cidade. E o Senhor trouxe uma palavra sobre amor, sobre serviço, sobre essas coisas que a gente está conversando aqui. Não nessa natureza de ensino, mas uma palavra sobre doação. E trouxe ao nosso coração, e foi isso que eu orei hoje de manhã. Eu orei isso hoje de manhã. Senhor, traz aquele sentimento no coração dos meus irmãos hoje de manhã, de arrependimento. O que tem a ver arrependimento com essa conversa toda? É porque a gente tem que se arrepender dos nossos pecados. Então, se a gente está numa prática diferente das Escrituras, tem que haver arrependimento no nosso coração. E naquele dia, Deus nos trouxe um arrependimento muito grande. E esse arrependimento foi confirmado por uma palavra que minha irmã trouxe, levantou e deu um texto de arrependimento. E eu disse, o que tem a ver esse texto de arrependimento com uma palavra sobre oferta, sobre generosidade? Tem. Estávamos precisando de arrependimento naquela manhã. E o Senhor trouxe um quebrantamento e choramos muito, todos nós, diante daquela palavra. E Francinaldo foi orar, eu pedi para Francinaldo orar. E pedi para Francinaldo testemunhar sobre o trabalho que ele estava fazendo na sexta-feira, sem saber de nada, meus irmãos. Francinaldo, conta aí o que estava fazendo na sexta-feira. E ele começou a contar. Na sexta eu saio, distribuo sopa. Numa sexta eu vou com fulano, na outra sexta eu vou com Beltrano. A gente sai, pega lá, vai para o regional, vai para o Isé, vai não sei para onde, para o Nezinho, não sei o que lá. E a gente ora, e põe as mãos, entra nas casas. E no falar de Francinaldo vem a informação. Mas a gente está precisando do milagre de Deus, ele ajuda. E Francinaldo coloca aquela situação. E eu, sem coragem, não sabia nada daquilo ali. Eu disse assim, Francinaldo, ora aí então. Aí Francinaldo vai orar. Aí ele ora assim. Olha o que esse menino orou. Ele orou assim, Senhor, chorando, que ele também se arrependeu. Todo mundo se arrependeu. E ele arrependido, orando e chorando, dizendo assim, Senhor. Aí, gente, aí eu vou contar uma coisa para vocês. Aí Francinaldo pegou para o lado, né? Nessa hora, ele chorando, orando, dizendo assim, Senhor, nós temos tanto, Jesus, e damos tão pouco. Vamos ver como é que vai orar desse jeito. E eu olhava do lado de Francinaldo e tinha um médico. E tinha um concursado da Polícia Civil, e tinha uma concursada da Justiça Federal, e tinha um empresário do ramo de alimentos de carne. Gente, e a gente estava numa casa rica, num condomínio rico, e Francinaldo ora essa oração lá dentro. Quando ele, parece que essa frase dele, nós temos tanto e damos tão pouco, foi uma espada passando assim, ó. Teve uma oração, todo mundo em prantos. Aí um disse assim, o empresário do ramo de carne disse assim, eu disse, não, e eu pedi para falar, e eu falando, ele pedi para falar, fala. Aí ele disse assim, olha, ele trabalha no ramo de carne, né? E ele disse assim, tem uma parte do boi chamada joelho do boi. E esse joelho do boi não é uma coisa comercial. Então, por exemplo, em Recife, os açougues pegam esse joelho do boi e vendem a R$6 o quilo. Que é mais cartilagem, mas dá para fazer sopa. E ele disse que ele mesmo não bota nem para vender, porque não é comercial lá na cidade dele. Se botar para vender, não vende, vai ficar pendurado lá, não dá certo. Então ele disse assim, Francinaldo, a partir de hoje, eu geralmente pego por mês em torno de 15, 16 joelhos de boi. E a partir de hoje, todo joelho de boi eu vou deixar mais um pedacinho de carne do joelho pequenininho. E todo joelho de boi eu vou congelar. E todas as vezes que vier o irmão do Campina Grande aqui à nossa cidade, eu vou mandar todos que estiverem congelados para você. Nunca mais vai faltar carne para você fazer a sopa para distribuir na sexta-feira. Terminou. Aí a gente já estava tudo chorando. Falei assim, não se faz sopa só com o joelho do boi, né? Tem que fazer sopa com verdura. Então a partir de hoje, eu vou mandar dinheiro para toda vez que for joelho de boi, vai o dinheiro junto para fazer as sopas correspondendo ao joelho de boi que estão indo.
foi esse tal que chorou, coitado? E Deus dizendo para ele, né? Sou eu que supro, sou eu que cuido, sou eu que... Aí depois, essa mulher falou, tomamos uma decisão em conjunto ali que 10% de toda a oferta daquela localidade ia ser revertido para ele, dinheiro para dar a ele condição de comprar copo descartável e gasolina. E essa semana chegou um irmão da igreja que é empresário, e da empresa dele ele separa um valor bem pequenininho, não é a oferta dele normal, mas é um valor que ele separa e que era destinado a um trabalho filantrópico que deixou de existir, e ele diz a partir de hoje, esse dinheiro que era sem saber nada, o trabalho filantrópico vai ser agora para você ter combustível e copo descartável para distribuir as outras. Isso é corpo de Cristo. Isso é igreja. Tem que haver resposta. Tem que haver decisão. Tem que haver ação. Tem que haver uma oferta planejada de cada um de nós, do nosso rebanho, mas tem que ter um coração disposto a dar de acordo com as necessidades que surgem. Ou planejado, ou improvisado, eu tenho que estar disponível. Nós somos resposta de Deus para tudo que Deus quer fazer nessa terra, no aspecto inclusive financeiro. Somos canal de Deus em todos os aspectos, inclusive financeiro. Socorro de Deus vai chegar à obra de Deus através do meu salário. Socorro de Deus vai chegar a uma família necessitada através do meu dinheiro que Deus me dá. Amém? Bem, teria mais para falar, mas eu vou ter que encerrar. E eu vou concluir. Os companheiros, se pensarem em alguma coisa muito importante que precisa ser falado que eu não falei, fiquem à vontade de complementar quando eu terminar. Mas eu vou fazer o fechamento aqui. 1 João, capítulo 3, verso 17, é o último texto que eu vou ler. 1 João 3, 17. 1 João 3, 17. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Esse é o texto para encerrar a nossa palavra. Ou seja, é um texto inclusivo, não deixa ninguém de fora. E é um texto que fala com muita tranquilidade e muita clareza sobre um Deus que é amoroso e que é generoso. Porque quem tinha tudo e deu tudo foi Deus. Até a si mesmo Ele deu. Então, nosso modelo, nosso mestre é alguém que tinha tudo e deu tudo. Por isso que Ele nos pôs para viver esses princípios de dar. Amém?